Oi, turma, boa noite, sejam todos bem-vindos. É bom vê-los por aqui. Linete sorridente, hoje assim, né? Até pose para foto, vocês estão todos lindos. Fico muito feliz em saber que está dando certo, vocês estarem participando. Deus tem preservado vocês em saúde aí e ânimo nesse momento, tá? Olha, hoje aquela aula para lá de especial, oficinas recreativas para idosos. Para aqueles que pretendem trabalhar com um público específico que é o idoso, hoje assim não dá para perder. E daqui a pouquinho vai vir ainda para os portadores de necessidades especiais. Mas vamos começar com compartilhamento de tela, porque eu trouxe uma mensagem para vocês assim, ó, muito interessante, que ela fala a respeito, peraí, de fazer as coisas bem feitas. Eu vi essa mensagem e eu sei que vocês são uma turma assim muito bacana, muito dedicada. Isso me deixa muito feliz, tá? Então, a frase que eu trouxe para a gente iniciar nossa aula, ela diz o seguinte: o que quer que faça, faça bem feito. Faça tão bem feito que as pessoas, ao te verem fazendo, elas voltam e, além de voltar, elas voltam de novo e traz mais alguém para mostrar o quão bem você faz. Sabe o que isso quer dizer? Tem algumas pessoas que você vê tanto carinho e dedicação no trabalho delas que você fala, olha, quero ser igual a ela. E aí você gosta tanto daquilo que você sempre traz alguém para mostrar e falar, ó, tipo, vem ver, Altair, como essa pessoa faz e é bacana, também quero fazer igual. Em outras palavras, essa frase eu trouxe para refletir ao começar a nossa aula, que tudo que você for fazer, coloque amor. Porque tudo que você faz com amor, você não se sente obrigado. Você sabe que aquilo faz parte do seu dia a dia. Então, reflitam sobre isso. Vamos fazer uma revisão? O que nós vimos na aula passada? Falamos ali sobre definindo o público-alvo. Então, para quem está acompanhando, foi a aula 5 e 6. Então, no decorrer dessa aula, nós falamos sobre o planejamento. O quão é importante nós planejarmos as ações que nós vamos fazer com os nossos clientes. Só relembrando, não tem como planejar se você não saber a idade, se você não entender a fase que a pessoa está. Adianta pegar uma cuidadora na faixa etária de 20 a 30 anos. Ela está ali, né? Ela curte, ela tem um gosto musical, que se ela começar a ligar o celular dela, o idoso vai olhar com aquela carinha querendo dizer, eu não gosto dessa musiquinha, não. Então, não basta nós querermos que o nosso cliente tenha o nosso gosto. Nós temos que planejar a ação de acordo com a realidade do nosso cliente. Se ele for uma criança, não adianta a gente pôr a musiquinha da Xuxa que a gente gostava na infância. Tem que ver qual que é a musiquinha da atualidade que essa criança gosta, entendeu? Então, se nós entendemos que na aula passada nós falamos que ao definir o público-alvo, você tem que saber a diferença da primeira infância, da segunda infância, atividades da criança ali entre 7 e 12 anos, são jogos de competições. Nós temos que entender que adolescente, você é um espelho para ele. Para você planejar algo para ele, não adianta a Rubiana falar assim para um adolescente, ó, eu sou adulta e estou tomando conta de você. Não pode fumar, não pode beber, não pode não sei o que. Ela reza toda aquela cartilha, igual a mãe faz com o filho. Ele vira as costas, ele está vendo ele fazer. Você acha que ele vai respeitar o que ela está falando? A resposta é não. Às vezes, o nosso exemplo não são com palavras, são com atitudes. Então, na aula passada, relembramos que o adulto é uma fase complicada, no sentido assim, quando um adulto decide fazer uma atividade recreativa, às vezes é porque ele parou, ou porque quebrou uma perna, ou porque está doente e precisou dos seus cuidados. Mas a terceira idade é uma fase fantástica. Porém, tem que relembrar que se esse cliente for fazer uma atividade com ele, tem que ter autorização da família. E falamos ainda que atividades de oficinas recreativas, só relembrando, recrear é fazer algo que te dá prazer. Então, se você vai fazer para criança, pode ser desde atividades de literatura, artes, ciência e tecnologia, teatro, dança, rodas de conversa são importantes, e os esportes.
Então, ficou com alguma dúvida? Releia sua apostila. Foi enviada atividades no grupo para que vocês pudessem ali responder. Mesmo assim, você ficou em dúvida? Solicite para a Ana ou para a Érica o vídeo correspondente a essa aula, para que você possa ali reforçar, para que você possa entender que a professora Evelyn, o meu objetivo nas 2 aulas anteriores é para que você entender que recreação não é passatempo. Que é isso que nós vamos dar continuidade falando hoje. Fazer recreação tem que ter um objetivo. Então, hoje a aula é oficina recreativa para o idoso. A aula passada foi para criança. E lembrando que, se a oficina recreativa para o idoso, e nesse momento de pandemia, uma frase que está sendo muito utilizada é o seguinte: se você está perdendo o seu lazer, cuidado, você pode estar perdendo a sua alma. Então, esse é o momento que a professora vai estar ensinando para vocês. E, infelizmente, muita coisa você não vai conseguir colocar em prática, entendeu? Mas nada impede que assim que as coisas se restabelecerem, você consiga. Mas para poder colocar algo em prática, em primeiro lugar, começando a aula agora, recrear é fazer algo que traga prazer, não somente como passatempo, mas com um objetivo. Você quer auxiliar ali o desenvolvimento físico e mental dos nossos clientes, seja ele uma criança, seja ele um idoso, o que você tem que entender é que o cuidador deve sempre buscar o quê? Atividades novas. Entender que as atividades que a gente fazia, de repente, na época da nossa infância, não é as de hoje. Mas não quer dizer que elas eram ruins. Hoje, nós vamos falar sobre um idoso. Todo mundo automaticamente, quando pensa em idoso, pensa idosa, crochê, pintura. Idoso, dominó e bocha. E, na verdade, não é assim que funciona. Eu vou dar um exemplo da pintura, mas eu vou pedir assim, um exemplo. Kelly, você vai me ajudar. Por que, representando a turma aí, por que você acha que um cuidador daria uma atividade, proporcionaria um momento da atividade de pintura e artesanato para um idoso? Na sua opinião. Por que você colocaria o seu idoso... Deixa eu ativar o seu som, peraí. Por que você colocaria o seu idoso para realizar uma atividade de pintura e artesanato? Pode falar. Ativa o som e pode falar. A minha paciente, ela faz pintura em tecido e tem sido muito legal para ela, tem sido, aí a gente vende e ela se envolve muito, então tem sido legal. Assim, na minha prática tem sido bom. Então, a prática como cuidadora tem sido bacana, vendo ela se desenvolver. Tanto para mim. Tanto para ela quanto para você, certo? Mas, Alinete, isso. A Kelly está compartilhando conosco que a cliente dela já está fazendo e está sendo bom para ambas, né? Não só para a cliente, quanto para ela também, correto? Mas a pergunta agora é a seguinte: por quê? Qual que seria o objetivo? A professora não falou que tudo que a gente fizer com o nosso cliente tem que ter um objetivo de nós fazermos? Assim como a aula de vocês. Toda aula que eu dou com o objetivo de você aprender algo, correto? Sim. Como seria o objetivo de você colocar um idoso para fazer pintura e artesanato? O objetivo dele é para da mente, estimular a mente dele, coordenação motora, e ver a mente dele, como é que ele faz aquilo, ele desenvolver a imaginação também, e daí ele distrai também, porque não só atividade, a distração, ele então, não desenhar. É só passatempo, não é só distrair a mente. Então, se você está anotando aí, ó, se nós formos fazer, vamos supor assim, que a Rubiana seja contratada numa instituição ali, numa casa de repouso, ou num lar onde esteja alguns idosos, e lá não tem alguém que tenha saúde, que tenha uma formação terapeuta ocupacional. Então, os profissionais que estão ali, são os cuidadores, junto com o enfermeiro, junto com o dono da clínica, que vai ter que fazer o quê? Auxiliar nas oficinas.
Então, qual é o objetivo que a professora Evelyn quer que você saiba? Que ao vocês, a Linete expôs a opinião dela ali. A Kelly já está fazendo não só na aula, como já na prática. A cliente dela está fazendo e ela está achando fantástico. Então, por quê? Porque você vai destacar aí, vai escrever, colocar estrelinha pisca-pisca. Porque atividades de pintura e artesanato, elas estimulam, sabe o quê? A parte motora do cliente. Então, aqui, em conjunto com aqui. Idosos que realizam pinturas são idosos que conseguem desenvolver melhor a imaginação, a criatividade. É claro que essa é uma oficina que ela não precisa ser aplicada somente para idosos, pode ser para crianças também. São perfeitos. Então, o desenho, o fato de desenhar, se eu perguntar para cada um de vocês aqui, se eu desativar o microfone e perguntar para a Tamires assim, Tamires, do que você gosta de pintar? Ela vai dizer, professora, flor. A Jussara vai dizer para mim assim, eu gosto de pintar fruta. A Francisca vai dizer, não, professora, eu gosto de pintar montanha, árvores. O Altair vai falar, cada um vai falar uma coisa, entendeu? Então, a pintura é algo que nos arremete lá à infância, coisas que nós gostamos. Quem gosta de natureza gosta de pintar árvore, quem gosta de frutas, cada um vai ter o seu gosto específico, correto? Então, pensando nisso, nós, como profissionais, temos que entender que ao nós proporcionarmos uma oficina de pintura, ou seja, ela pintura ou artesanato, ou artesanato, nós vamos estar auxiliando nas funções motoras e como recurso terapêutico, como terapia. Você sabia que a pintura, principalmente na terceira idade, não vai ser só, vai ser um passatempo. Não, não é passatempo. Motor, imaginação, criatividade. Não é passatempo, é ocupacional. É terapêutico para algumas pessoas pintarem. Entenderam isso? Vocês já observaram? Ou se não observaram, observem. Lugares onde tem internamento de criança. Vocês lembram que pouco tempo atrás o hospital era tudo branco? Ou era branco, ou era verdinho. Hoje em dia, o hospital onde tem a parte de criança é tudo com muito desenho, muito brinquedo, muita pintura, porque foi detectado que isso traz mudança para a nossa mente e para a criança também. Para a criança entender que, por mais que ela está ali se tratando, ela está em um ambiente onde arremete a realidade dela. O idoso, quando ele envelhece, aonde não tem o acompanhamento da família, não tem um cuidador, às vezes ele está lá numa instituição, como eu citei agora há pouco, vamos supor que a Rubiana vai cuidar desses idosos, vai ajudar, ela vai lembrar da aula. Professora, pode ser pintura em papel? Pode. Pode ser técnicas de pintura? Pintura com sombreamento? Pode. A Linete nos citou a criatividade, a imaginação? Pode ser no pano de prato. Como pode ser com materiais recicláveis? Sabia que tem alguns asilos que eles fazem dia dos avós, outros têm o dia que a família vem ver, tem o dia da visita. Por que não fazer uma atividade durante a semana e quando a família vir, mostrar os serviços feitos por eles, valorizando, entendeu? Vocês conseguem entender quando a professora fala sobre sentimento de valia? Tem algumas pessoas que elas vão envelhecendo, elas vão se sentindo sem utilidade. É onde acaba entrando em depressão. Porque daí o que acaba acontecendo? A rotina. Ela acorda, ela escova os dentes, ela toma o café e vai para frente da televisão. Ela para, toma o remédio, toma o medicamento, volta para a televisão. Ela para, ela janta, toma o remédio e volta para a televisão. Isso um dia, 2, tal. Às vezes esse idoso está ali 5, 6 anos fazendo só aquilo. Chega uma hora que ele começa a se sentir desvalorizado. Ele vê as pessoas da família fazendo coisas que ele fazia antes. Então, a professora quer que você coloque aí que a pintura, ela traz benefícios aonde? Benefícios mental, emocional
E principalmente aquilo que nós citamos, a imaginação. Sabia que a pessoa pode ter a idade que for, se ela deixa de sonhar, parece que ela deixa de existir? E aí, nosso papel como cuidador é fazer o quê? É incentivar essa pessoa. Porque não basta pegar pincel e lápis e dar para ele, virar as costas e deixar ele. Fala aí, ó, vai aí, Francisca, faz. Não é fácil. Às vezes você senta e fala, Francisca, o que você gosta de pintar? Bem, vamos deixa eu desativar aqui. Ó, Francisca, vamos supor que eu sou sua cuidadora daqui a algum tempo. O que você gosta de pintar? Eu gosto de pintar mesmo pano de prato, por exemplo. Você acha legal pintar? Que tipo de desenho? Ai, flores. Eu Flores. gosto de Ó, flores. eu tenho uma Flores eu acho bonito. técnica que eu poderia falar com vocês, que a gente já fez, eu já fiz na adolescência, e foi muito bacana que me ensinaram. Sabe aquela chapa de pulmão? A chapa do raio-x mesmo, que você acaba jogando fora? Você pode pegar o desenho, você pode pegar ela, recortar com estilete o formato do desenho que você quiser, e você pode passar o pincel em cima. E aí é isso que o pessoal faz em silk, sabe? Camiseta, quando silcam. Você pode passar ali e fazer o desenho que você quiser. Você pode recortar uma flor. Então, existem várias técnicas. Bom, dessa parte, o que a professora quer que você saiba? Que o artesanato ajuda na parte de habilidade motora, de criatividade e concentração. Porque uma pessoa, quando ela está bordando, ela está fazendo o quê? Coordenação motora, criatividade, concentração. Isso ajuda o cérebro a não envelhecer. Guardem bem isso. Ajuda a ativar o cérebro também. Então, outra atividade que a gente pode trabalhar com o idoso ali é depois que acabar tudo isso, vamos expor. A Kelly pode falar assim: ah, ela não está pintando os panos de prata com a cliente dela? Por que ela não pode tirar foto e pôr lá no Instagram da cliente dela? Por que ela não pode montar? Por que ela não pode fazer um grupo da turma que daqui a pouco tempo vocês vão estar formados? Vocês estão indo para a reta final de se formar. Permanecer o grupo. Vocês viram que outro dia, inclusive, até uma aluna compartilhou o trabalho de um cliente no grupo? Foi muito bacana ver, né? A Sirlena compartilhou. O cliente dela com 80, se não me falha na hora, 80 anos, por aí. Ele fez bonitinho ali. Então, a gente pode fazer isso, é a nossa criatividade. Então, cada vez mais a gente pode trazer oficinas para o nosso cliente. Agora é o seguinte, é claro que a gente já sabe na ponta da língua. Idoso gosta de histórias. Então, pensando nisso, já que nós falamos da parte ali, né, de utilizar a pintura, o artesanato, por que não uma oficina de contação de histórias? Se vocês soubessem, tem cada história linda e fantástica. E aí eu pergunto, se eu desativasse o microfone da Tamires agora, qual será a história que a Tamires vai ter para contar lá para o cuidador dela? Olha, eu fiz um curso em época de pandemia. A minha professora parecia uma louca, ela fazia gestos para ver, ela fazia formas que ela queria passar o conhecimento para nós. E às vezes eu chegava até a cochilar, mas eu tentava ali permanecer firme, por mais que eu estava cansada. Então lá na frente ela vai contar e às vezes vai estar a cuidadora dela fazendo assim. Nossa, essa cuidadora passou por dificuldades, hein? Então, assim, as histórias, ao contar uma história, um idoso, ele adora fazer isso, resgatar o passado, reviver emoções. Tair vai falar, olha, minha época eu era galanteador, eu era isso, eu saía para balada. Ele vai contar isso e ele vai viver. Você sabia que a pessoa revive? E aí, Rubiana vai falar assim, olha, Evelyn, eu passei bastante, eu tive um momento de dificuldade, mas eu fiz o meu curso, eu fui fazer minha faculdade, porque eu tinha sonhos para realizar. E quando você está contando sobre você, a emoção de algo bom vem sobre. Quem tem filho aqui? Se você começar a falar muito do seu filho, daqui a pouco você não começa a chorar? Quem tem sua mãe? Quem tem seu sobrinho? Aquelas histórias bonitas de superação, né, Linete? Linete deu até vontade de contar aí para nós. Então, assim,
Contação de história é gostoso. Então, se um dia vocês forem trabalhar em uma instituição onde tenha bastante idosos, deixa um dia ele compartilhar um pouco com todos, para que todos possam ali viver um pouco da vida dele. Tá bom? Então, a leitura. Então, a leitura, não é todo mundo que gosta de ler, mas encorajar ali o quê? O idoso, ali, se possível, contar a história dele e alguém desenhar. Sabe que eles têm um idoso que gosta do desenho? Não é todo mundo que gosta de desenhar. Eu não sou bom em desenho, não. Eu sou melhor em outras atividades. Então, assim, aquele que não se encaixar na pintura e no artesanato vai para a contação de história. Entendeu? Tem aquela cantora, tem aqueles que gostam de instrumentos. É lindo. Eu não sei se vocês observaram, a televisão mostrou final de ano, esse ano não teve por causa da pandemia, mas anteriormente, os asilos fazem ali, né, uma cantata de Natal, eles fazem coral, eles fazem, assim, várias apresentações, é muito bonito. Então, outra oficina que pode ser utilizada para o idoso, para ajudar a parte emocional, a parte da função terapêutica, volto a dizer sobre o objetivo, a parte de fazer com que o idoso reviva momentos de prazer. Por favor, não vai a Kelly colocar um idoso lá que vai começar a chorar e vai daqui a pouco entrar em depressão porque ele lembrou do passado. Ajude ele a contar a história de coisa boa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Principalmente coisa da juventude, conquistas. Eu acho que eu vou ser uma idosa que vou gostar de contar bastante coisa. Mas deixa pra lá. Outro tipo de oficina, ó. Às vezes fazer roda de conversa, ó. Um momento, não é isso todo dia, toda hora, que também, né? A gente tem que entender que não é assim, mas fazer uma roda de conversa, levar voluntários. Sabia que tem voluntário que gosta de ir lá fazer brincadeiras? Assim como gosta de criança, ó. Tem igrejas que têm voluntariado, que eles vão fazer orações. Sabia que eles gostam também? São oficinas religiosas. Não é interferir na religião da pessoa. É fazer, um exemplo, uma oração que é universal, que é um Pai Nosso. É trazer acalento, é ouvir essa pessoa. É muito bom. Oficinas de dança. Não é porque a pessoa envelheceu. Um exemplo, eu não vou perguntar, só que eu quero que você se imagine. Eu tenho, vocês aqui na minha turma têm faixa etária diferentes. Mas eu gostaria que você pensasse em algo que você fazia aos 15 anos que hoje você não faz mais. Não precisa me contar. Pelo amor de Deus, cuidado com o que vai pensar aí. Mas coisas boas. Que hoje você começa a se sentir cansada, seu corpo já não responde da mesma forma. Então, só que tem pessoas que envelhecem só a parte de fora. Aqui dentro, eles têm sapatinho no pé. Então, quer dançar. Você, viu, Kelly? Vai ter que fazer parte, viu, Francisca? A Tamires está quietinha ali. Jussara, vai ter que aprender a fazer os 3 passitos ali para acompanhar. Levar oficinas de dança para eles. Pode ser oficina de teatro. Por que não? Então, a dança é uma atividade física, traz benefício, auxilia na coordenação motor, o teatro também. Equilíbrio, concentração, ajuda em memória. Eu nem vou ficar falando sobre isso, mas o que a professora quer que você guarde. Que uma oficina, seja ela dança, teatro ou música, ela ajuda em 4 itens que eu quero que vocês destaquem aí. Força, agilidade, equilíbrio e flexibilidade. Todos esses itens que eu citei, você vai ter um objetivo, porque a dança e o teatro não é todo idoso que vai envelhecer que vai ficar doente. E aí, você já pensou sobre isso? Claro que ninguém se programa para ter doença no futuro, mas o hoje vai contribuir como, se Deus permitir que você chegue no futuro e esteja aqui, com saúde. Então, oficinas de dança, teatro e música são oficinas terapêuticas preventivas. Então, se alguém perguntar para você o que é uma oficina terapêutica preventiva, são oficinas que você vai levar dentro de uma instituição para que traga força, agilidade, ritmo, equilíbrio e flexibilidade.
Todos esses que essas ações, desculpa, todas essas ações, tudo isso que vai trazer como retorno, seja o teatro ou a dança, está correlacionado à função preventiva terapêutica. Então, você vai prevenir, através da dança, o surgimento de algumas doenças ligadas à falta de atividade física. Seja ela obesidade, diabetes, doença cardiovascular. Quer ver um exemplo? A música. Claro, você não precisa fazer a sua idosa virar ali uma cantora de rock and roll. Nem que o seu idoso vire profissional. Mas trazer alegria, eu me vejo como essa idosinha aqui no futuro, com meu foninho ouvindo minha musiquinha tranquila. Ninguém precisa ouvir o que eu estou ouvindo, mas ali em paz. Então, o fato de você trazer isso para a vida do idoso contribui também para a parte de sociabilização. Quando eles se encontrarem, o que vai acontecer? Diminui dores. A música mexe na parte de articulação. A dança no corpo. O teatro no equilíbrio, na memória. Resumindo, quando você fala em instrumento, o instrumento musical, através da música, ajuda a proteger o quê? O cérebro. Porque pessoas que mantêm o seu cérebro ativo, as ligações neurais dela, ou seja, prevenir doenças como Alzheimer. Então, se a professora perguntar para você que tipo de oficina que pode ajudar até a prevenir o Alzheimer, você vai lembrar lá. São oficinas de músicas, porque mexe com a memória, dança e teatro. Essas são oficinas preventivas terapêuticas que ajudam a prevenir ali o Alzheimer. Bom, revisão dessa aula, então. O que a professora falou até agora? Que entretenimento, ou seja, a recreação ao fazer uma oficina para o idoso, não é apenas como passatempo. Eu quero que a professora tenha deixado claro para vocês, que deve ser dirigida. Como assim? Vamos supor, a Júlia, se ela ficar responsável lá na instituição, que é ela que vai cuidar, na segunda-feira é ela, na quarta é a Francisca, na terça-feira alguém vai ser responsável, porque um dia se mexe com o corpo, outro dia se mexe com o quê? Com a mente. Porque além das oficinas trazer diversão, tem que proporcionar qualidade de vida, tem que trazer benefício para a parte da saúde física e psíquica do idoso. Ficou claro isso? Porque na próxima aula, a professora vai voltar falando com vocês, sabe sobre o quê? Sobre atividades que podem ser realizadas agora com cadeirantes. Vamos supor que você aceita um desafio para a sua vida. E surge um cliente que ele é um portador de uma necessidade especial. Seja ele uma cadeira de rodas, seja ele uma necessidade visual, seja ele uma necessidade auditiva. Vamos supor que o Altair vai assumir um cliente que é surdo. Aí ele vai dizer, professora, eu não sei Libras. Vai ser uma ótima oportunidade para ele aprender a se comunicar. E se for nós? Conosco pode acontecer uma limitação? Pode, todos nós estamos sujeitos a isso. É o que a professora vai falar na próxima aula. Vou colocar lá no grupo. Vou colocar lá no grupo o quê? Eu vou colocar lá no grupo um vídeo para nós falarmos na aula daqui a pouco. Um vídeo falando que a pergunta vai ser: quais são as atividades físicas que podem ser realizadas por um cadeirante? E um cego? E uma criança que já nasce sem a visão? Por que não? Você não pode ser um cuidador? E daí, tem escola para essa criança? Eu, como cuidadora, aonde que eu vou levar essa criança? É o que nós vamos falar na próxima aula. Por enquanto, eu vou encerrar dizendo para vocês o seguinte: nenhum obstáculo será grande se sua vontade de vencer for maior. Vou encerrar com essa frase para você refletir sobre isso. Eu vou interromper o compartilhamento de tela com vocês e perguntar o seguinte: a respeito da oficina para idoso. Linete, ficou claro? Tem alguma dúvida? Não? Maria Regina, dúvidas? Não? Tair? Não? Kelly? Dúvidas?
Rubiana? Francisca? Jussara? Tamires? Júlia? Stephanie? Adoro falar o nome de todos vocês. Então, assim, por enquanto a professora vai encerrar esse momento. Só relembrando, oficina não é passatempo. Se você não decidir trabalhar particular no cliente, você decidir trabalhar numa casa de repouso ou num asilo, ali você não vai dizer, eu sou o cuidador e pronto, eu não preciso saber. Você vai precisar auxiliar aquele idoso, sim. Aquele que tem dificuldade e, às vezes, até aquele que quer dançar o tempo inteiro. Quando a gente voltar para as aulas presenciais, assim que for liberada a visitação em um asilo, eu vou programar uma visita técnica para que vocês possam ir até lá. E aí, tudo isso que a gente está falando hoje em aula, você vai detectar lá. Inclusive, tem alguns que, se eles estiverem lá, eu vou falar assim para vocês. Lembra, gente, que eu falei que eles adoram dança? Eles vão segurar na sua mão que eles querem dançar. A necessidade deles mexerem com o corpo é tão grande que quando você vai embora, eles choram. E aí você chora junto. Por quê? Eles querem só alguém para segurar e dançar uma musiquinha. Eu tinha uma senhora que eu tive que dar tchau e ela foi me seguindo até a porta, porque ela queria dançar. Ela falou, você volta para mim dançar mais vezes comigo? Eu falei, volto, meu amor. Assim que eu puder, eu volto. E eu gostaria de compartilhar essa alegria com vocês, que é poder levar a vida para a vida dos outros, nem que seja através de um sorriso. E assim que puder, nós vamos estar juntos. Ó, vou encerrar essa aula, vou colocar a atividade lá, retorne para que nós possamos falar dos portadores de necessidades, ok? Então, daqui a pouco, gente, a gente retorna para a segunda aula.